2 horas 13 minutos em São Paulo, nós estamos ao vivo na TV Câmara, você pode participar, está só começando o Clipping Eletrônico. Você pode participar pelo 3396-4944, vou repetir, 3396-4944 ou pelas redes sociais, facebook.com/Câmara São Paulo, Câmara sem o acento circunflexo, São Paulo sem o tio, ou twitter.com/Câmara São Paulo também. Vereador Mário Covas Neto, do PSDB, é um prazer tê-lo aqui, vereador. Prazer é todo meu. Tá tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Então tá bom. E vereador Toninho Paiva, do PR, prazer tê-lo conosco. Uma alegria estar aqui com você, em companhia do nosso querido Mário Covas Neto, e a oportunidade que nos dá para a gente poder trocar aí com os telespectadores aí as nossas opiniões e assentir a reivindicação dos que realmente assistem a TV Câmara. Vereador Mário Covas Neto, a gente tem aí como ponto de partida, já temos perguntas que foram mandadas pelas redes sociais, gente falando de racionamento de água, gente falando de como é que vai ficar o transporte público, trânsito, corredores de ônibus, a gente vai fazer essas perguntas. Chama a atenção esse reajuste no talão de Zona Azul e chama em especial por um motivo. Parece que vai faltar folhinha. Pois é, eu até queria recomendar ao prefeito Fernando Haddad que ele tire mais férias. Porque quando ele tirou as férias aqui de alguns dias, a cidade ficou tranquila. Realmente as coisas, a burocracia fez a cidade funcionar normalmente. Ele voltou e uma das primeiras coisas que ele anuncia é o aumento do talão de Zona Azul de R$ 3 para R$ 5. Eu confesso que, para mim, diante dos preços de estacionamentos que tem pela cidade, nem acho que é absurdo esse reajuste. Até porque faz muito tempo que não era reajustado. Mas, ao mesmo tempo que ele anuncia isso, não sumiram das prateleiras, dos locais, dos pontos de venda, os talões de Zona Azul. E aí ele anuncia o seguinte: olha, aquele que eventualmente for multado, ele pode recorrer e a gente vai checar no posto de venda se realmente tinha para vender ou não. É uma brincadeira isso, é que nem o negócio da inspeção veicular. Faça a inspeção, pague a taxa, depois você vai pedir de volta, etc. Sabe o que parece? Muita incompetência ou má fé. Se você pegar o orçamento, você vai ver que há uma previsão de aumento de 50% na arrecadação de multas de trânsito. Eu não sei se essa coisa da Zona Azul, na verdade, a motivação, no final das contas, não é aumentar a arrecadação pelas multas. Eu lamento muito que a cidade esteja entregue às coisas de improvisação, das coisas feitas de qualquer maneira, sem um planejamento, sem uma divulgação. Agora tem aí faixas de ciclovia, eu não tenho nada contra a ciclovia, mas o mínimo de discussão com a população precisa ser feito. Você imagina o seguinte: você é um comerciante, está lá no seu ponto de venda, etc. No dia seguinte você se depara com uma faixa de ciclovia sem sequer ter sido ouvido se realmente aquilo ali poderia ou deveria ter sido feito daquela maneira. Acho que há muita improvisação. Eu lamento muito que a gente tenha passado por uma situação. Eu esperava, apesar de ser da oposição, eu esperava que o governo do Haddad fosse um governo melhor, mas realmente ele tem saído muito mal. E aí, vereador Toninho Paiva, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Isso que a gente comentou aqui na abertura do programa, registre-se, é algo que está no jornal O Estado de São Paulo, na página A17 e A21 de hoje. Falta de talão anula a multa de Zona Azul. Vereador, qual é a sua opinião sobre isso? É lamentável que aconteça isso daqui na cidade de São Paulo, porque, como bem disse o vereador Mário Covas, os preços são os preços até que não é caro, porque os estacionamentos estão muito mais caros aqui. Eu acho que estão fora até da realidade os estacionamentos. Precisaria realmente ter tabelado, porque cada um cobra o que quer. Isso é outro problema que nós temos que a casa já teria que ter feito isso daqui. Só um adendo, vereador. Não é caro em termos, né? Em valor nominal, e a matemática nesse sentido é absolutamente precisa, se aumentou de 3 para 5, aumentou 66,67%. Não, se você comparar em tudo que teve aí, o problema da inflação é um absurdo, essa porcentagem.
Mas dentro de um quadro aí, eu ajeito. Agora, o que não pode aceitar é que a falta de talão. E aí multa o cidadão, o munícipe. Aí ele tem que recorrer, se for multado, para provar que realmente ele estava certo e a prefeitura estava errada. Olha bem que absurdo. E aí, você parte por alguns princípios. Acredito eu que essas ciclovias, ao ser implantadas, elas deviam ter um debate maior com a população. Até você passar por uma audiências públicas. Você chega no lugar, põe o corredor de ônibus, põe a ciclovia, não comunica a ninguém. E a gritaria está demais. O comércio está sendo prejudicado, entendeu? E gravemente, eu tenho com conhecimento, a Rua Goiaúna, na Zona Leste. Nós fizemos uma reportagem lá, a repórter Natália Manginelli esteve lá, uma lotérica já fechou e há pontos comerciais que estão à míngua. Fechado, estão fechando. Então é um problema sério que está puseram o corredor lá e não consultaram ninguém. Né? E agora, depois é que foram tentar um ajuste, que o ajuste seria voltar o que era Goiaúna. Porque foi um ponto comercial, né? Os comerciantes sempre lá bem sucedidos, e agora é uma imposição que o governo põe para que realmente... E não leva a nada esses corredores. Mas aí eu acho que é interessante o que disse o vereador Mário Covas Neto. Porque a impressão que se tem, vereador, é que existe por parte do governo do Estado, existe por parte da Prefeitura, existe por parte do governo federal, como política pública, a diretriz do homem público é tentar acertar. O problema é que você pode errar um pênalti batendo na trave. Mas isso é estranho quando você erra um pênalti batendo na bandeirinha de escanteio. Pois então, é que tá. Você provavelmente colocou um batedor de pênalti que não sabe chutar na bola, não é? Eu lamento mesmo, profundamente. Eu não torço contra o pior melhor. Talvez não jogou nunca futebol, né? Exatamente. Porque é o que está acontecendo aí, então. Eu lamento e o vereador Mário profundamente. Covas Neto, atualmente a gente não pode falar de De futebol. futebol. A gente conversa aí de vez em quando, atualmente, é um assunto que a gente... Ó, depois daquele negócio com o Ituano, a gente evitou. O vereador está num corredor, a gente vai para o outro. É verdade. Mas eu lamento que... Eu não torço contra o pior melhor de jeito nenhum. Eu acho que ou a gente melhora as condições de vida das pessoas, e aí tanto faz o partido A, B, C... O que é importante é você avançar. E eu acho que o papel da oposição é exatamente você colocar o dedo na ferida para que o executivo, alertado de onde está falhando, ele possa rever. Não há nenhum problema das pessoas reconhecerem que estão erradas e refazer esse rumo. Não há problema. É um mérito até. Eu acho que até é um mérito. O que eu percebo é que a ânsia de você recuperar uma popularidade, um apoio do governo, está fazendo com que cada vez mais ele improvise. E essa improvisação está levando a situações de quase vexatórias. Quer dizer, você anuncia um aumento de uma coisa e você não tem um produto para fornecer. Lamento muito. Vereador, algo mais a acrescer nisso ou vamos para o que os nossos telespectadores mandaram? Eu não gostaria até, mas sou obrigado a me manifestar. As pesquisas estão aí da rejeição. Pois é. Do governo. Mais do que isso, não tem como provar. A sociedade está realmente achando que as coisas estão ruins. Eu acho vou até dar uma sugestão aqui ao prefeito, publicamente. Eu acho que ele poderia... Independente da certeza que ele tem de estar fazendo as coisas certas, e é o que ele demonstra a todo momento, ele diz isso claramente, que ele está fazendo uma revolução, que as pessoas não estão entendendo e que no final vão entender. Eu sugiro que ele esteja aberto a escutar opiniões contrárias. Não se apodere da verdade como sendo ele o único capaz de... O senhor acha que está tendo essa postura mais sectária? Eu acho que está. Olha, eu sem citar nomes, e até porque não seria leviano da minha parte, mas a gente sente aqui na Câmara mesmo. Você tem uma base aqui do governo que representa cerca de 40, próximo de 40 parlamentares. Você percebe claramente uma insatisfação. E essa insatisfação não necessariamente com o Haddad, mas com o governo Haddad.
por um secretário não dar atenção, ou por outro não ter... É preciso que você escute mais as pessoas, abra mais o leque de opiniões, e aí você absorve aquilo que é possível. Esse tipo de atitude humilde é uma atitude que me parece mais agregadora. E não você dizer, olha, eu estou certo, independente de vocês acharem que está certo ou errado, eu vou continuar fazendo. Eu não vejo como isso vai chegar a bom termo. Bom, vamos às dúvidas, às solicitações, aos pleitos, enfim, às manifestações dos nossos telespectadores. Sandra Regina, de Interlagos, pergunta a vocês, vereadores, estão tirando os ônibus das ruas, maquiando com os biarticulados. Cadê os ônibus? Rafael Luiz dos Santos, de Santana, quero saber por que não melhora o trânsito com esses corredores de ônibus, porque falta ônibus na cidade de São Paulo. Terceira pergunta sobre o mesmo assunto, agora da Moca. A gente vê uma de Interlagos, da Sandra Regina, uma de Santana, na Zona Norte, do Rafael, a Maria Aparecida dos Santos, da Moca. Gostaria de saber como vai ficar o transporte público com essa vergonha, a palavra dela, que está hoje na cidade. As faixas exclusivas viraram uma indústria de multas. Um da Moca, um de Interlagos, um de Santana, todo mundo querendo saber onde é que estão os ônibus e o que está acontecendo com o transporte público na cidade. Zona Sul, Zona Norte e Zona Leste. Isso. Você vê, a gritaria é geral. Então, realmente o secretário de transporte, que eu tenho todo o respeito por ele, o Girmatato, pela família aqui do Estado, ele deveria vir aqui à Câmara, se dispor a explicar, porque a reclamação é na cidade inteira. Entendeu? Então, eu acho que está mais do que na hora da gente fazer um papel de parlamentar dessa cidade e trazer o secretário para ele realmente explicar o que realmente está acontecendo e até onde nós podemos chegar, porque a humildade, entendeu? Ela tem méritos, sem dúvida nenhuma. Então ele vê que não é nada de desgaste, ele vem reconhecer que algumas coisas estão erradas. E nós teremos o maior prazer de ajudá-los para consertar. Nós temos a obrigação de querer uma cidade cada vez melhor, acolhedora, entendeu? E isso está revoltante na sociedade. Vereador. Olha, eu não tenho os números aqui agora de cabeça, mas fiz um levantamento há tempos atrás e eu sei que o número de passageiros transportados pelo sistema da CPTM e do metrô, nos últimos 10 anos, aumentou um número exorbitante. Aumentou algumas vezes o número de passageiros que era transportado. Por outro lado, o número de passageiros transportados por ônibus diminuiu. Assim como a frota de ônibus hoje é menor do que era lá atrás. E isso, para mim, é contraditório. Na medida em que você tem as faixas, a ideia das faixas é que os ônibus circulem com mais velocidade e que você possa dar maior oferta de transporte. Porque aí, você pondo mais ônibus se eles estão circulando mais rápido, você pode diminuir o intervalo entre um ônibus e outro e fazer com que os passageiros tenham a oportunidade de ter um transporte mais cômodo, menos cheio do que muitas vezes é hoje em algumas linhas de transporte bairro-centro, centro-bairro. Né? Então, realmente, as faixas elas são muito importantes para você dar velocidade, mas ela tem que ser aliada com maior oferta de carros. Eles têm razão, há uma diminuição do número da frota. Se você pegar a frota de veículos circulando de ônibus, hoje é menor do que era alguns anos atrás. Agora, infelizmente, não aumentamos nada no metrô. Não, o metrô ele é limitado, porque você tem que ter um espaço entre você tem que ter um espaço entre um trem e outro, porque senão eles vão colidir. Sim, mas você hoje, a malha viária do metrô é pequena ainda. Sim, ainda é pequena, é pequena. Nós precisaríamos realmente ter investimento dos 3 governos. Sem dúvida. Federal, estadual e o municipal. Mas você sabe que aqui em São Paulo, infelizmente, é o único lugar no Brasil em que o investimento não é feito pelo governo federal. O governo federal faz todos os metrôs de todos os lugares, menos aqui em São Paulo. Não põe nada de dinheiro. E a prefeitura que, na gestão Kassab, chegou a colocar 800 milhões no metrô, com uma promessa de 3 milhões, mas acabou só colocando 800, ela não colocou o restante e a gestão Haddad
também se comprometeu a colocar, mas ainda não Até colocou. agora nada. Mas a notícia boa é que você tem 110 quilômetros de metrô, que é mais do que o dobro do que tem hoje, já sendo construído. Então, evidentemente que a construção ela é mais lenta, mas ela acontecerá. Eu tenho fé de que daqui a pouco tempo, daqui a 4, 5 anos, a gente tem uma malha de metrô muito mais abrangente do que é hoje, não é? E que aí as vai pessoas atender têm... muito mais a população Exatamente. que necessita. Não, É um transporte que o mundo inteiro. E vai melhorar num outro sentido, vereador. É que hoje, para você ir de um lugar para o outro, você só tem uma linha de trajeto. Na medida que você tem alternativas, você pode escolher um trajeto mais longo, mas mais confortável. Você pode ir num trajeto mais curto, eventualmente mais congestionado. Aí você vai ter as opções, não é? Realmente, a solução aqui para a cidade é aumentar a oferta de metrô. É o Rotanã Metroviário. É isso aí. Só que a questão aí, na verdade, o que a gente está discutindo aqui, e claro que a gente respeita muito a posição de vocês, ela é parte de um todo, ela é um eufemismo no sentido clássico. Por quê? O cara produz soja no Mato Grosso, ele tem que cruzar o país numa distância territorial maior do que a de algumas nações da Europa, para ele sair do Mato Grosso para o Porto de Santos. Para o Porto de Santos. Isso aí, essa carreta com soja, ela passa pelo centro de São Paulo. Ela chega pelo Rio de Janeiro, ela passa pelo centro de São Paulo para chegar no Porto de Santos. E aí as alternativas são, vereador, Porto de Camaçari na Bahia, Porto de Vitória no Espírito Santo, Porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos no litoral de São Paulo, Porto de Paranaguá no Paraná, o Porto de Tubarão em Santa Catarina. Isso. Assim fica difícil. Mas nós tivemos governos anteriores na área federal que não incentivaram, pelo contrário. Ela retroagiu as malhas viárias, entendeu? Dos trens. Isso foi caro, claro. Mas é exatamente essa a nós questão. Nós tínhamos não uma é um grande malha viária de trens. Mas é um problema que reflete na cidade, tendo em vista que, vereador, o plano diretor, a TV Câmara abriu espaço para vereadores de todos os partidos, de todas as tendências nesse sentido. Então, vou citar alguns. Vereador Pólice Neto, do PSD, parte da Comissão de Política Urbana. Vereador André Matarazzo, do PSDB, parte da Comissão de Política Urbana. Vereador Nabil Bonduque, relator do plano diretor do PT, da base governista. Também, vereador Paulo Frange, do PTB. Ou seja, a gente teve aí cobrindo audiências públicas lá em Guaianazes, lá no Capão Redondo, o paulistano quer perder menos tempo na cidade de São Paulo. Se é com o rodoanel, se é com o metrô, se é com o trem, se tem... É desatar o nó da mobilidade. Qual é a solução para ele? Mas o plano diretor avançou nisso. Entendeu? Esperamos que realmente seja colocado em prática. Porque ele, no plano diretor estratégico, ele consta isso daí. É um plano que realmente, se ele vier realmente ser implantado, ele vai dar uma condição melhor para aqueles que vivem nessa cidade. Não tenha dúvida nenhuma. Mas não é um resultado do dia para a noite. Eu acho que esse resultado é um resultado que nós vamos sentir daqui 2 anos. Mas precisa implantar. Precisa ter política de vontade de fazer isso. O telespectador que está nos assistindo, vereador, deve estar pensando assim: o que é que eu tenho a ver com o cara que produz soja no Mato Grosso? A rigor nada. Na prática, muito, porque essa soja passa por São Paulo e muitas vezes faz com que ele fique parado no trânsito. Não, e aí o custo aumenta, enfim, tem uma série de consequências por aí. O que eu acho é que, para você resolver o problema de mobilidade, o conceito é o seguinte: as pessoas morarem próximo do seu trabalho, as pessoas morarem próximo do seu lazer, em que ela possa ter a sua mobilidade reduzida a um espaço menor. Hoje, em virtude da distorção da cidade, e isso o diagnóstico feito para o plano diretor está absolutamente correto, é de que você tem muito mais oferta de empregos numa região da cidade, você tem, em compensação, nesta região, uma falta de oferta de moradia, em outro lado da cidade você tem exatamente o inverso. Como é que você faz para ter um equilíbrio na cidade, de tal forma que as pessoas não precisem se deslocar tanto para ir para trabalhar e voltar para casa? Na hora que a gente conseguir resolver essa equação, a cidade ficará melhor. Tem inúmeras formas de fazer isso, desde atrair emprego para a periferia, como você incentivar a habitação
no centro, onde há falta. Existe a possibilidade de você também ter, eu acho que essa é uma discussão que está começando, de você ter um centro da cidade funcionando 24 horas, de tal forma que a mobilidade se dê ao longo do dia e da noite, não apenas no horário. Tem que revitalizar o centro, Tem que fazer um monte de coisa. Nada disso é simples. Se a gente Nada for aqui, disso, vereador, se a como gente sair disse aqui para tomar um café e cruzar esse viaduto, em menos de 10 minutos nós vamos ver. E aí não tem nenhuma coisa pejorativa, nem preconceituosa, pelo menos 30 moradores de rua. Não tenha dúvida. Então, assim, não estamos fazendo pregação aqui contra moradores de rua, nada disso, porque existe um drama social embutido. Sim, De maneira veja, nenhuma. A realidade é essa que Claro. se encontra a cidade. mas a gente Não. precisa, na responsabilidade de agente público, a gente tem que tentar procurar soluções, Claro. não é? Nem sempre as soluções são fáceis e rápidas, mas a gente tem que tentar avançar e tentar encontrar essa solução. Hoje você tem um centro da cidade em que as pessoas só vêm nos dias de semana, tá certo? E no horário comercial. Ora, até a flexibilização do horário do funcionário. Você poderia muito bem ter no escalonamento, seja na prefeitura, seja no estado, de que os funcionários entrassem um pouco mais tarde e saíssem um pouco depois. De tal forma que o funcionário público não concorresse com o comerciante ou alguma coisa assim, de tal forma que o transporte público pudesse diluir aquela massa em vez de todos saírem no mesmo horário. Existem soluções que são soluções mais simples, mas que elas têm que ser implantadas para poder funcionar. As escolas, faculdades, os bancos que poderão realmente equacionar para que isso venha a resolver. Isso, aquelas atividades que não têm um problema de horário, né? Quer dizer, você não pode fazer isso prejudicando, por exemplo, um posto de saúde ou Sim. eventualmente uma escola. Mas você pode, numa repartição pública, ter um horário diferente, flexível. Não há problema em relação... Se você atrasar ou adiantar 1 hora, você já vai melhorar o fluxo das pessoas. Ou seja, nós estamos falando aí em 3 aspectos. E isso não custa nada, hein? É só vontade política, é uma só- canetada, não tem custo de investir em nada. É disciplinar, é É. organizar. É isso aí. Repensar a cidade, a partir dela, repensar a mobilidade do cidadão na urbe, no espaço público, Uhum. e repensar os modais de transporte visando facilitar a vida desse cidadão. É o escopo. É isso aí. E aí a gente está num ambiente em que a gente discute a teoria, mas a prática... A prática, ela tem, é o que eu estou dizendo, eu acho que aqui é sempre um processo evolutivo. Eu acho Claro. que pensar nas faixas de ônibus, no aumento de oferta de faixas de ônibus, está se pensando um pouco nisso. Talvez o resultado que se apresente não seja o mais adequado. E por isso você tem que fazer as correções. Existem avenidas aqui que não comportam a faixa exclusiva ou que não comportam a faixa... a faixa exclusiva não precisa ser feita o dia inteiro, às 24 horas do dia, ela poderia ser compartilhada. Enfim, é preciso que o modelo seja sempre aperfeiçoado para que o resultado final seja o esperado pela população. Mas o plano diretor tem tudo para melhorar essas coisas. Que eu falei que daqui 2 anos é que vamos sentir. Uhum. Porque no plano ele dá uma condição melhor próxima às estações, Perfeito. de habitação e de gerar empregos. Lógico que tem que ter a vontade, não adianta estar no papel, ele tem que sair do papel É isso e aí. pôr em prática. Entendeu? O plano diretor, com a participação de todos, eu acho que é um avanço muito grande. Ó, a gente vai já chamar o efeito dessa dificuldade que o paulistano sente. Vejam só, a gente está com o relógio aí do nosso suíte, o pessoal da área técnica da TV Câmara trabalhando aí para levar esse conteúdo a vocês. 2 horas e 37 minutos. Olha só o Vale do Anhangabaú nesse momento, olha só. Esse cenário, claro que deve ter acontecido alguma coisa na 23 de maio, mas, vereador, o senhor pega essa avenida aí todos os dias. Eu também, a gente sabe bem como é que é. Esse cenário é um cenário que era um cenário de fim de tarde. A Avenida 23 de Maio parada da Silva em direção ao aeroporto de Congonhas, provocando o efeito do que os técnicos da CT chamam de rabo de fila, que é essa concentração imensa de carros dentro do túnel, represados dentro do túnel, o carro fica preso no congestionamento já no interior do túnel do Anhangabaú, tentando sair da 23 à direita na 9 de julho, tentando sair do Anhangabaú à direita na 9 de julho, ou ingressar na 23 de maio à esquerda pela Praça da Bandeira. A gente vê aí o efeito
desse problema da mobilidade em horários atípicos na cidade de São Paulo. E acho que aí, vereador, na linha do que o senhor falou do quanto pior melhor, que ninguém torce pelo quanto pior melhor, existe uma torcida para que se acerte nisso. Só que a questão da faixa exclusiva de ônibus, os críticos, os especialistas que têm falado sobre ela, têm dito o seguinte: você não implanta uma faixa exclusiva de ônibus do nada, radicalmente, sem o corredor. O senhor tem acompanhado essas críticas? Tenho bastante. Eu tive a oportunidade, por duas razões, de participar de debates a respeito desse assunto. E tem até uma ideia que me parece razoável, que é a seguinte: se você tiver que mudar o nome de uma rua hoje, você precisa de aprovação de, acho que de 70% ou 75% dos moradores da rua. Por que não se aplicar esse mesmo princípio para a implantação de faixas? Porque aí você... veja, para quem está no entorno, a faixa pode ser benéfica porque vai apressar, dar mais velocidade no transporte, mas ela tem outros prejuízos também. Ela tem o prejuízo de, eventualmente, você não ter como estacionar e o comércio ser prejudicado em função disso. Você tem, eventualmente, ruas onde o tamanho, a extensão da rua, ela não é suficientemente larga para comportar esse tipo de coisa. Enfim, era importante que a população fosse ouvida. Essa é uma ideia de se discutir. Sem dúvida. Os corredores têm um aspecto que melhorou em alguns lugares. Sem dúvida. E em alguns lugares até piorou. Agora, com prejuízo do comércio. Na Penha, por exemplo. Então, há necessidade de ajustar. Exato. E há necessidade de realmente você regredir um pouco, que é uma ação do ser humano de humildade. Isso. Que eu entendo que realmente há essa condição. Porque todos nós temos essa vontade de que as coisas sejam certas. Perfeito. Legal. Bom, hoje a gente fez uma edição mais curta do Clipe Eletrônico. A gente vai ter a primeira sessão plenária aí depois do recesso. Eu peço ao vereador Mário Covas Neto, que é um habitual participante da programação da TV Câmara, o que eu acho que é muito positivo no sentido do pluralismo editorial que se busca aqui na TV, na cobertura do Legislativo, com vereadores de múltiplas tendências, o senhor também. Eu peço desculpas, a partir das 3 da tarde a gente transmite a sessão plenária de hoje, né? A gente vai ter todo um processo aí para a transmissão dessa sessão plenária de hoje. Espero tê-lo conosco mais vezes aqui, vereador, nesse segundo semestre. Eu espero estar aqui outras vezes, até para responder algumas questões, inclusive a questão da água aqui que você falou, que já é uma provocação para mim, então Sim. Eu gostaria até de ter a oportunidade de falar. Eu Mas quero fica ver até onde próxima. vai chegar isso da água, que é uma preocupação em todos nós aqui que vivemos nessa cidade. Sem dúvida. Vamos fazer um programa para a gente falar mais, vamos combinar de vocês dois estarem juntos aqui, tá bom. para a gente falar dessa questão dos recursos hídricos na cidade de São Paulo e de uma conta que é negativa o tempo todo. O que se gasta de água é mais do que se gera. De onde se tira e não se põe, dinheiro não tolera desaforo, e água também não, né, vereador? Não é isso? Isso mesmo. Legal. A você, telespectador da TV Câmara, às 6h30. Agora tem a sessão plenária. Depois, às 6h30, o Marcelo Miura vem aí para comandar a segunda edição do Jornal da Câmara com notícias da cidade, do Legislativo e também muita prestação de serviço. Boa tarde a vocês, muito obrigado pela presença, obrigado pela atenção. A você, telespectador que participou, também o nosso muito obrigado. Continue conosco.